Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo, primeiro e único vídeo a respeito da aula 18, em que nós vamos falar de identidades e equações trigonométricas. Está no capítulo 23 desse livro aqui. Essa aula é basicamente uma aula de resolução de exercício, já que tudo que você precisa saber para resolver equações ou identificar identidades já foi dito. A gente vai meramente aplicar esses conhecimentos aqui. Então, será simplesmente resolução de exercício, basicamente. Não vou introduzir nenhum conceito novo nessa aula. Uma coisa que é importante esclarecer é a diferença entre identidade e equações. Quando você tem uma equação, você tem uma coisa que limita o valor da variável, né? Então, por exemplo, quando você escreve esse x aqui, ele não pode ser qualquer coisa. Então, isso aqui é uma equação, ou seja, isso daqui, 2x mais 5, não é sempre igual a 14. Nesse caso, em particular, 2x mais 5 é igual a 14, nessa situação específica. Então, isso é uma equação. Identidade é quando você tem uma relação que é válida sempre, as duas coisas são idênticas. Então, tipicamente, numa equação, você quer saber quais são os valores de x que tornam aquela equação correta. E numa identidade, você quer saber se aquela identidade é verdadeira ou falsa. Então, vamos começar falando de equações. Por exemplo, aqui é dito que 4 seno de x mais 2 raiz de 3 é igual a zero. Isso daqui não é zero sempre. É zero para alguns valores de x. Quais? Para fazer isso, você começa resolvendo com as estratégias que você tem de resolução de questão. Ou seja, você divide todo mundo por 4 igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, a ideia aqui é saber quais são os valores de x que fazem com que seno de x seja igual a menos raiz de 3 sobre 2. Daquela tabelinha que nós construímos para os ângulos notáveis, a gente vê que esse valor raiz de 3 sobre 2, ele acontece para o seno, é π sobre 3. E lá no círculo trigonométrico, você vê que o π sobre 3, né, é um ângulo aqui do primeiro quadrante, e o seno ser raiz de 3 sobre 2 quer dizer que essa distância aqui é raiz de 3 sobre 2. Então, isso significa dizer que menos raiz de 3 sobre 2 é essa mesma distância aqui, só que para baixo, né? Ou seja, isso é obtido quando eu prolongo essa linha aqui, aí cruzo nesse ponto aqui embaixo. Então, essa distância aqui é a mesma distância que essa daqui. Com um pouco de geometria você vê isso. Só que essa daqui é raiz de 3 sobre 2 positivo e essa daqui é raiz de 3 sobre 2 negativo. Então, o ângulo que vai fazer com que o seno seja menos raiz de 3 sobre 2 vai ser esse ângulo aqui. E que ângulo é esse? É o π sobre 3 mais π. Então, o x é igual a π sobre 3 mais π. Ou seja, multiplicando por 3 em cima e embaixo, eu tenho 4π sobre 3. Agora, esse não é o único ângulo que faz esse serviço. Porque se você, a partir daqui, somar 2π, significa dizer que você vai dar uma volta e vai parar nesse mesmo lugar. Se você somar 4π, você vai dar uma volta e vai parar nesse mesmo lugar. Então, isso daqui mais 2π também resolve a equação. Isso aqui mais 4π também resolve a equação. E mais, se você, a partir daqui, andar 2π, não no sentido tradicional, ou seja, para lá, mas no sentido oposto, ou seja, para cá, se você andar 2π voltando, você também vem parar no mesmo ponto. E isso também vale para menos 4π, ou seja, quando você volta. Então, você teria que incluir aqui o menos 2π também, você teria que incluir o menos 4π também, etc. Para colocar todos esses valores, a gente escreve assim, ó, mais 2kπ, em que esse k é um número inteiro. Ou seja, quando k é 0, a gente tem o 4π sobre 3. Quando k é 1, esse daqui mais 2. Mas isso ainda não resolve a questão completamente. Por quê? Porque essa altura aqui, que é obtida por esse ângulo, também é obtida por esse outro ângulo aqui, né? Se essa abertura aqui também for π sobre 3,
É que meu desenho aqui está completamente mal feito, mas se você fizer um desenho bem feito, você vai ver que a altura desse ponto é a mesma altura desse ponto com relação ao eixo dos cossenos. Então significa dizer que o seno de π sobre 3 e o seno desse ângulo aqui é o mesmo. E esse ângulo aqui é quando eu ando o π sobre 3, eu ando outros π sobre 3. Ou seja, esse ângulo aqui é 2π sobre 3. Agora, 2π sobre 3 vai me dar o valor do seno raiz de 3 sobre 2. Para dar menos raiz de 3 sobre 2, eu tenho que pegar esse mesmo tamanho para cá para baixo. Ou seja, eu pego esse daqui e ando π com ele. Então, eu vou dizer que quando o x é π sobre 2 sobre 3 mais π, né? Ou seja, quando eu estou nesse ângulo aqui, o valor do seno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Só que 2π sobre 3 mais π, só você multiplicar por 3 em cima e embaixo, aí você pode fazer a operação, você fica em cima 5π e embaixo 3. Então, esse ângulo aqui também resolve essa equação. É interessante observar que, embora isso daqui inclua infinitos valores de ângulos, esse ângulo aqui não estava incluso. Não tem nenhum valor de k que você coloca aqui que faça com que essa conta toda dê igual a 5π sobre 3. Ou se você pensar geometricamente é mais fácil, porque quando a gente foi construir isso daqui, a gente viu que é isso daqui mais voltas, né? Ou voltas completas. Ou uma volta, ou 2 voltas, ou 3 voltas. Não tem como eu dar, a partir daqui, dar uma volta completa para qualquer um dos lados e chegar aqui. Então, esse ponto aqui, ele realmente é novo. Ele não estava incluso aqui, então ele precisava ter sido incluso. Agora, a partir daqui, a mesma coisa. Eu posso, a partir daqui, dar uma volta, dar 2 voltas, dar 3 voltas. Então, essa daqui é a minha resposta completa. Bom, vejamos um outro exemplo. 4 menos seno ao quadrado igual a 1. Como é que você resolve isso? Primeiro você dá uma arrumada, né? Quer dizer, você passa esse 1 para cá negativo, esse seno passa positivo, né? Tomando cuidado com esse negócio de passa para lá, né? Mas como eu disse, não tem problema você pensar assim. O problema é você acreditar que é isso que está acontecendo. E aí você fica com isso daqui e, portanto, você tem que o seno ao quadrado de x é igual a 3. Aí aqui o próximo passo você pensaria em tirar a raiz quadrada dos dois lados, mas pare para pensar um pouco. Para qual valor de x, o seno ao quadrado de x é 3? Ora, do círculo trigonométrico, a gente sabe que os valores do seno, no máximo, é 1 e no mínimo é menos 1. Se eu pegar esses números e elevar ao quadrado, não tem como eu obter um número maior do que 1. Então, o seno ao quadrado de x, ele é no mínimo 0, porque ele é positivo, né? Tá ao quadrado, e ele é no máximo 1. Assim sendo, não tem como ele ser 3. Então a resposta é não tem solução. Nesse outro exemplo aqui, você mistura logaritmo e seno. Você tem que o logaritmo neperiano de seno de x é igual a 0. Aí você pensa, quando é que o logaritmo é 0? O gráfico do logaritmo é assim, ó. Quando é que o logaritmo é 0? O logaritmo é 0 quando x é igual a 1. Então, você sabe que ln de 1 é 0. Então, você sabe que o seno de x tem que ser 1. Ou você poderia pensar assim, ó. Como você tem um logaritmo aqui, como é que você faz para tirar o logaritmo? Você usa a inversa dela, que é a exponencial. Exponencial do ln do seno de x, de um lado, e exponencial de 0 do outro. Exponencial do ln do seno de x é seno de x. Exponencial de 0, qualquer coisa elevada a 0, é 1. Então, seno de x tem que ser 1. Agora, quando é que o seno de x é 1? Aqui do círculo trigonométrico, em que você sabe que o seno de um determinado ângulo é essa altura aqui, e que essa altura chegar a 1 aqui, você sabe que esse ângulo tem que ser 90 graus. Esse ponto aqui é o único lugar, né? O ângulo é π sobre 2, é o único lugar em que o seno é 1. Então, x tem que ser π sobre 2. Entretanto, o único lugar com aquela observação, né? A gente sabe que o seno é uma função cíclica, então esse valor ele se repete a cada volta, ou seja, a cada 2π ele vai se repetir. Então, eu digo aqui mais 2kπ com esse k sendo o número inteiro. Então, essa é a minha resposta.
Então, se nada for dito, você sempre tem que considerar a possibilidade das voltas, tá? Você não pode ignorar isso daqui não, porque se você ignorar isso daqui, você está excluindo infinitas respostas. Então, você não está dando a resposta completa. Então, na resposta, você tem que sim que colocar todas as respostas. Então, você tem que colocar o 2κπ, se for o caso, né? Você vai ver que em alguns casos não é 2κπ, é mais outras coisas. Aí você, cada caso, vai ver. Considere esse outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui é feita uma restrição do x estar na primeira volta, ou seja, o x ele está entre 0 e 2π. Então, a gente está se limitando à primeira volta. E aí você tem que resolver essa equação com o x estando na primeira volta. Vejamos. Primeiro, vamos dar uma arrumada nessa equação. O cosseno de 4x ou é igual a 1 sobre raiz de 2 ou é igual a menos 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 você pode racionalizar, né? E escrever como raiz de 2 sobre 2. E você sabe daquela tabelinha lá que o valor raiz de 2 sobre 2 para o cosseno acontece quando o ângulo é π sobre 4. Então, lá no ciclo trigonométrico, você sabe que para esse ângulo π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Para o 3π sobre 4, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. Para o 5π sobre 4, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2. E para o 7π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Então, esses 4 ângulos, na primeira volta que eu dou, são os valores que fazem com que o cosseno seja raiz de 2 sobre 2 ou menos raiz de 2 sobre 2. Vai ser raiz de 2 sobre 2 quando for π sobre 4 ou 7π sobre 4. E vai ser, o cosseno vai ser menos raiz de 2 sobre 2 quando for 3π sobre 4 ou 5π sobre 4. Agora, é necessário que você observe que o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Até aqui tudo bem. O problema é que aqui eu tenho o cosseno de 4x. Então, quem tem que ser π sobre 4 não é o valor de x, é o valor de 4x. Então, para o cosseno da raiz de 2 sobre 2, o 4x tem que ser π sobre 4, ou seja, o que está dentro do cosseno, ou o 4x tem que ser 7π sobre 4. E para dar menos raiz de 2 sobre 2, esses valores aqui. Então, quais são os valores de x que tem que ser? Se esses são os valores para 4x, quem são os valores para x? É só eu pegar cada uma dessas aqui e dividir os dois lados por 4, né? Ficando com esses valores aqui. Observe que esses valores aqui, eles formam um padrão, né? Eles são todos múltiplos ímpares de π sobre 16. Ou seja, esse aqui é uma vez π sobre 16, esse daqui é 3 vezes π sobre 16, esse daqui é 5 vezes π sobre 16, esse aqui é 7 vezes π sobre 16. Então eu posso escrever de maneira mais compacta, em vez desses 4 valores aqui, eu escrevo dessa forma. O x tem que ser um múltiplo de π sobre 16, sendo que esse múltiplo é um número ímpar, ou seja, do tipo 2 vezes um número inteiro mais 1, é assim que é um número ímpar, sendo que esse número inteiro está limitado de 0 até 3. Né? Quando k é 0, isso aqui tudo dá 1, eu venho para essa resposta. Quando k é 1, isso aqui tudo dá 3, eu venho para essa resposta. Quando k é 2, isso aqui tudo dá 5, eu venho para essa resposta. E quando k é 3, isso aqui tudo dá 7, eu venho para essa resposta. Agora sim, observe que eu só parei no 3 porque eu estava me limitando à volta, né? Eu queria dar só uma volta. Só que aquela análise que eu fiz, que eu peguei só a primeira volta, eu não fiz para x. Eu fiz para o 4x, porque quando eu estava lá analisando os valores que davam o raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2, e eu peguei só aqueles 4 respostas, eu estava analisando os valores possíveis para o argumento do cosseno, ou seja, para o 4x. Então, o 4x, para estar na primeira volta, para estar limitado aqui, eu tenho que pegar só esses 4. Só que quem está limitado à primeira volta não é o 4x.
quem está limitado à primeira volta é o x. Então eu consigo botar mais respostas aqui. Por quê? Se eu fizer aqui k igual a 4, isso aqui vai dar 9. Então vai ser 9π sobre 16. Isso resolve essa equação e o x ainda está no intervalo de 0 a 2π. Porque 9π sobre 16 é menor do que 2π. Então essa resposta aqui, que deveria ser inclusa, não está sendo inclusa porque eu parei o k no 3. Então o máximo valor aqui não é 3. Seria perfeitamente aceitável botar o 4. E aí eu pergunto, eu poderia botar 5? Poderia botar 6? Por aí ia. Qual a limitação que eu tenho? A limitação que eu tenho é que o x tem que ser menor do que 2π. Para dar 2π, como é múltiplo de 16, para dar 2π, isso aqui tem que estar multiplicado por 32. É assim que faz com que dê 2π. 32 vezes π sobre 16 vai dar 2π. Então, isso aqui tudo tem que no máximo ser 32. Como isso aqui tudo é um número ímpar, isso aqui tem que ser no máximo 31. Agora, quando é que isso daqui é 31? Isso daqui é 31 quando o k for 15. Então, o valor máximo de k não é 3, é 15. Então, essa daqui é minha verdadeira resposta. Essas coisas aqui eu apago porque elas me serviram só para eu construir o raciocínio. A resposta é essa que está marcada aqui. Agora sim, você pode testar, se você quiser, todos os valores de x que estão aqui resolvem essa equação. Todos os valores de x que estão aqui estão entre 0 e 2π. E não existe nenhum outro valor de x dentro do intervalo de 0 a 2π que não esteja listado aqui nessa continha que eu fiz. Então essa é a minha resposta, porque ela contém todos os valores. Nessa daqui, que também foi colocada uma restrição para x, você tem essa equação aqui. Primeiro você começa arrumando as equações, né? Nesse caso aqui, você tem duas frações a serem somadas com denominadores diferentes. Então o primeiro passo é você ajustar para que os denominadores fiquem iguais, né? Como aqui tem cosseno e essa daqui não tem cosseno no denominador, eu multiplico isso aqui por cosseno e multiplico aqui embaixo por cosseno de x. Como essa daqui tem 1 mais seno embaixo e nessa daqui não tem, eu multiplico por 1 mais seno de x em cima e embaixo. Feito isso, eu tenho o mesmo denominador, né, para as duas, que é cosseno de x vezes 1 mais seno de x. E em cima eu tenho 1 mais seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. E isso é igual a 4. Isso aqui você pode desenvolver, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro para o segundo. E aqui assim, ó, toda vez que você estiver fazendo uma questão de trigonometria, tenha sempre ali no fundo da sua mente presente a relação fundamental da trigonometria. Então, quando você enxerga um negócio desse, ó, automaticamente você detecta que aqui tem um 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é 1. Então, isso daqui é 1, somado com esse 1 dá 2. Aí quando você coloca esse 2 em evidência, né, junto com esse outro 2 aqui, você fica com isso daqui. Aí você observa que você tem aqui 1 mais seno de x em cima e embaixo. Aí você arruma isso daqui e encontra essa equação. Aí agora sim você vai analisar essa equação aqui. Onde é que o cosseno é meio? O cosseno é meio em π sobre 3. Mas também não posso dizer que isso daqui é a única resposta, né? Afinal de contas, olhando no ciclo trigonométrico, né, eu vejo que esse valor aqui do cosseno, ele vai acontecer de novo quando eu ando o π sobre 3 5 vezes. Então, 5 vezes π sobre 3, eu chego aqui, ó. E aí, o valor do cosseno para esses dois é igual. Então, se o valor do cosseno é esse aqui, é meio, do 5π sobre 3 também é meio. Então, são para esses dois valores que ocorre o valor meio. Aqui nesse outro exemplo, você também tem a limitação e você tem outras funções trigonométricas, né? Em caso de outras funções trigonométricas, você simplesmente transforma tudo para seno e cosseno, né? Escreve em termos de seno e cosseno, que é onde você tem mais familiaridade.
Então, nesse caso aqui, você escreve a tangente como sendo seno de x sobre cosseno de x. A secante a gente sabe que é 1 sobre cosseno de x, isso aqui igual a 1. Agora eu tenho o mesmo denominador para as duas, que é cosseno, não preciso fazer nada, que já está tudo ajustado aqui. Em cima eu fico com seno de x menos 1 igual a 1. Então eu tenho que seno de x menos 1 é igual a cosseno de x. Aí aqui eu já vejo que fica difícil analisar porque tem as duas envolvidas, né? Tanto o seno quanto o cosseno. O melhor é que aparecesse ou somente seno ou somente cosseno. Então, para obter isso, a maneira de eu relacionar seno com cosseno é através da relação fundamental. Então, o que eu vou fazer nessa daqui eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Então, do lado esquerdo ao quadrado fica seno ao quadrado de x menos 2 vezes seno de x mais 1. E o lado direito fica cosseno ao quadrado de x. Só que pela relação fundamental, cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. E quando eu simplifico essa equação, eu encontro essa equação aqui, que é a que eu tenho que resolver. Acontece que nessa equação aqui, eu posso colocar ainda o seno de x em evidência. E ficar com essa equação aqui. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o produto de duas coisas dando igual a zero. Então, das duas, uma. Ou essa é zero, ou essa é zero. Quando é que o seno de x é zero? Olhando aqui no círculo trigonométrico, o seno de x vai ser zero quando o ângulo é zero ou π. Na primeira volta apenas. Então, aqui ou x é zero, ou x é π. E quando é que o seno é igual a 1? Para o seno ser igual a 1, somente quando o ângulo for π sobre 2. Lembra que eu estou restrito à primeira volta apenas. Então eu cheguei nessas três possibilidades para x para resolver essa equação aqui. Só que essa equação, ela não é a equação que eu estava tentando resolver inicialmente. Ao resolver a equação, eu multipliquei em cima e embaixo por alguma coisa, eu operei, eu elevei ao quadrado, eu fiz muitas coisas. Então, eu preciso ter certeza quais dessas aqui efetivamente resolvem a equação original. Quando eu coloco x igual a zero nessa equação original, o que eu obtenho do lado esquerdo é isso daqui. Agora, tangente de zero é zero. E secante de zero é 1. 0 menos 1 é igual a menos 1 e não 1. Então, essa solução aqui, ela não é válida. Quando eu coloco x igual a π aqui, ó, do lado esquerdo, eu fico com isso daqui. A tangente de π é 0. A secante de π é menos 1. Aí, 0 menos menos 1 é igual a 1. Então, isso daqui resolve a equação original. E por fim, quando eu coloco esse valor aqui, do lado esquerdo, eu fico com isso aqui. Nem a tangente e nem a secante estão definidas em π sobre 2. Então, por que esse valor aqui apareceu? Porque nesses dois casos elas não existem, porque aparece cosseno de x no denominador. No momento que eu peguei aqui e multipliquei os dois lados por cosseno, o cosseno que estava no denominador saiu do denominador. Então, aqui ao longo do processo de simplificação da equação, eu escrevi uma coisa que permitiu esse valor, mas na equação original ele não é permitido. Então, isso aqui também precisa ser descartado. Então, a solução é só isso aqui, x igual a π. Lembrando que eu estou me restringindo a esse trecho aqui. Bom, já chega de equação. Vamos ver algumas identidades trigonométricas. Como eu falei, nas identidades trigonométricas, você não resolve elas no sentido de achar um valor de x, né? Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, por exemplo. Isso aqui. Não é para achar o valor de x que torna isso aqui verdadeiro. A pergunta é, verifique se é uma identidade ou não. Ser uma identidade significa dizer que isso aqui é verdade para qualquer valor de x. Em outras palavras, se isso daqui é idêntico a isso. Então, a ideia é sair manipulando isso daqui
para ver se a gente chega em alguma coisa que a gente reconheça como uma identidade. A gente começa olhando para o lado esquerdo e vendo que você tem aqui uma fração somada com uma coisa que não é fração. Aqui no denominador você tem um seno e aqui no denominador você não tem nada, né? Você tem o número 1. Então, a primeira coisa a fazer é ajustar esses denominadores, né? Ou seja, nessa daqui colocar um seno embaixo e um seno em cima. Ou seja, eu coloco um seno em cima, fica seno ao quadrado, e coloco um seno embaixo. Feito isso, agora eu estou com o mesmo denominador para as duas. Esse denominador é seno de x. E em cima eu fico com 1 menos seno ao quadrado de x. E aí do lado direito eu tenho cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x. Pela relação fundamental, eu sei que isso daqui é igual a cosseno ao quadrado de x, né? Então isso pode ser escrito assim. Esse cosseno ao quadrado é igual a esse cosseno ao quadrado, pode ser cancelado. Aqui embaixo cancela também, né? Quer dizer, o seno com um dos senos está ali no seno ao quadrado no outro denominador. E aí eu fico com, do lado esquerdo, 1 e do lado direito, 1 sobre seno de x. Ou, se eu quiser arrumar um pouco mais, eu escrevo seno de x igual a 1. Aí eu pergunto, isso daqui é sempre verdadeiro para qualquer valor de x? Não, isso aqui é uma equação que vai ser válido para alguns valores de x. Então, como isso aqui não é sempre verdadeiro, então não é uma identidade. Vejamos outra. Do lado esquerdo, eu tenho a secante, é 1 sobre cosseno de beta, mais a tangente é seno sobre cosseno. E do lado direito, eu tenho 1 mais seno de beta, dividido por 1 menos seno de beta. Do lado esquerdo, essas duas frações podem ser juntas numa só. Então, eu tenho cosseno de beta embaixo e em cima eu tenho 1 mais seno de beta. Isso aqui ao quadrado é igual a 1 mais seno de beta dividido por 1 menos seno de beta. Será que essas duas coisas são sempre iguais? Observe que se aqui eu multiplicar em cima e embaixo por 1 mais seno de beta, o que eu tenho aqui, ó, é o produto da diferença pela soma. Lembre lá dos produtos notáveis que a menos b vezes a mais b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, esse produto aqui é 1 ao quadrado menos seno ao quadrado. E aqui em cima, isso daqui é 1 mais seno beta ao quadrado, né? Agora, pela relação fundamental, que você tem sempre em mente, como eu falei, em todo problema de trigonometria, olhando para cá, ó, você vê que isso aqui é 1 menos seno ao quadrado de beta. Isso aqui, pela relação fundamental, é cosseno ao quadrado de beta. Então, isso aqui tudo pode ser substituído por cosseno ao quadrado de beta. Aí agora, olha só onde é que você chegou. 1 mais seno de beta dividido por cosseno de beta, tudo isso ao quadrado, é sempre igual a 1 mais seno de beta ao quadrado dividido por cosseno de beta ao quadrado? Sim, né? Essas duas coisas são idênticas pelas regras da potenciação. Se você tem A sobre B ao quadrado, isso aqui é idêntico a A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, como isso daqui é sempre igual a isso daqui, então trata-se de uma identidade. Vamos ver outra. Bom, observe que aqui você tem um logaritmo na história. Então, só que você sabe que quando você tem um logaritmo de alguma coisa elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que n vezes o logaritmo de x. Volte lá nas aulas de logaritmo para você ver que o logaritmo tem essa propriedade. Em outras palavras, se eu tenho 3ln de x, isso daqui é ln de x elevado a 3. Ou ainda, se eu tiver menos 1 ln de x, isso aqui é ln de x elevado a menos 1. E, portanto, isso aqui é ln de 1 sobre x. Então, isso que aparece aqui, ó, é ln de 1 sobre seno de x. Agora, 1 sobre seno de x é a cossecante de x. Aí a pergunta que você faz é,
ln da cossecante de x é sempre igual a ln da cossecante de x? Sim. Então, trata-se de uma identidade. Vamos para a próxima. Considere essa daqui. Quando você bate o olho aqui, você já percebe que você tem aqui uma coisa ao cubo menos outra coisa ao cubo. Se você voltar lá na aula de produtos notáveis, você reconhece isso daqui, essa estrutura, como uma estrutura da qual nós falamos lá, né? Quando você tem uma coisa ao cubo menos outra coisa ao cubo. Ela pode ser fatorada desse modo. Então, o lado esquerdo do que está ali, o seno ao cubo menos cosseno ao cubo, pode ser escrito como seno de t menos cosseno de t, multiplicado por seno ao quadrado de t mais seno de t vezes cosseno de t mais cosseno ao quadrado de t. Isso aqui tudo é igual a essa parte aqui de cima. Só você fazer essa fórmula aqui. Onde tem u, você coloca seno, e onde tem v, você coloca cosseno. O restante eu copio. Aqui embaixo eu tenho seno de t menos cosseno de t, e do lado direito eu tenho 1 mais seno de t cosseno de t. Observe que esse seno menos cosseno aparece aqui embaixo e aparece aqui em cima. Então, do lado esquerdo, eu tenho seno ao quadrado de t mais seno de t vezes cosseno de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1 mais seno de t vezes cosseno de t. Será que essas duas coisas são sempre iguais? Se você lembrar da relação fundamental da trigonometria, você vai saber que a soma dessas duas coisas é sempre 1. Então, do lado esquerdo, você tem 1 mais seno t cosseno t, né? Porque isso aqui junto com isso aqui forma 1. E do lado direito você tem 1 mais seno t cosseno t. Evidentemente, 1 mais seno t cosseno t é sempre igual a 1 mais seno t cosseno t. Então, trata-se de uma identidade. Nessa daqui, na hora que você bate o olho aqui, ó, você já detecta que você tem um produto notável. Os produtos notáveis voltam a ser importantes quando você vai fazer identidades trigonométricas. Se você conseguir reconhecer os produtos notáveis, sua vida fica enormemente facilitada. Aqui você tem o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? O que está dentro do cochetes aqui é, evidentemente, idêntico ao que está aqui. Agora, tendo feito isso, basta você observar que isso é 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Agora, você sabe que 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x pela relação fundamental, né? Então, você tem aqui seno ao quadrado de x e isso ao quadrado. Agora, seno ao quadrado é seno à quarta. Multiplicado por seno, você tem seno à quinta de x. E do lado direito, desde o início, você tinha seno à quinta de x. Assim sendo, o que você tem aqui é uma identidade sim. Bom, e você percebe que aqui você usa bastante coisa de trigonometria, mas você também usa muito de fatoração, resolução de equação, simplificação, manipulação de equações. Então, acaba que todas essas coisas são muito importantes para resolver isso daqui, mas esse tipo de coisa não se aprende vendo alguém fazer exercício. Você tem que você mesmo fazer. Então, não tem nem muito sentido eu fazer mais exercício ainda sobre isso. Partam para a lista de exercício. Nesse livro aqui tem bastante exercícios, né, ou noutros. Resolvam bastante exercícios desse tipo e aí vocês vão pegando o traquejo.